Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Só de Pão. E hoje vamos falar de um tema que acredito que vai mudar sua vida e o modo de como você se relaciona com Deus. Porque com certeza você já se perguntou como posso ouvir a voz de Deus, se é coisa da minha cabeça, se é a voz do inimigo. Então, se quer ter paz em seu coração e tomar sempre as melhores decisões, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Vou mostrar através da Bíblia, com passagens, que vai com certeza esclarecer essas dúvidas. Mas antes, peço a todos que se inscrevam no canal para ajudar a levar a palavra do Senhor adiante. Amém? Como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Muitas pessoas têm dúvidas e ficam confusas, pois não sabem se é Deus quem está falando com elas ou não. Os chamados surdos espiritualmente, nome que se dá àqueles que não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, pensam que Deus nunca fala com elas, e já tem outros casos de pessoas que escutam muito e tomam alguma decisão errada, se frustram e culpam a Deus. Então devemos tomar muito cuidado, pois existem muitas vozes no mundo. E como vamos fazer a escolha certa se não ouvirmos a voz de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 e 11, diz assim: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Perceba que existem muitas vozes no mundo, inclusive a sua, a minha, a da TV, do rádio, celular, pessoas do nosso convívio e as vozes de demônios, que são as vozes espirituais. Jesus falava o tempo todo: aquele que tem ouvidos, ouça, porque o inimigo fala o tempo todo e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não fala com pessoas com o coração ansioso. Quando decidimos confiar totalmente em Deus e descansar nele, entregar todas as nossas preocupações, aí sim, Ele coloca paz em nosso coração e vem falar conosco. Cale todas as outras vozes dentro da sua cabeça, vozes de acusação, do medo, da culpa, e coloque tudo diante de Deus, que Ele vai falar com você. Eu separei 9 maneiras de como Deus fala conosco. Acompanhe comigo com atenção quais são essas 9 maneiras. A primeira forma de Deus falar conosco. João capítulo 12, 27, 30 diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi o anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Essa passagem explica: no momento em que Jesus estava a caminho de ser crucificado, Deus falou com ele. Todos ali ouviram, mas somente Jesus reconheceu a voz de Deus. A segunda maneira é através do Espírito Santo, que também nos fala. Veja o que está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha-o. É a forma e o meio mais fácil de Deus falar conosco, eu creio. Se é algo que você pensa e continua a pensar, pare, ore, para ter certeza se é o Espírito Santo querendo te falar algo. Mas não se esqueça de não confundir com as suas vontades, pensando que é a vontade de Deus. A terceira forma de Deus falar conosco é através de sonhos. Deus também fala com a gente. Veja o que relata em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas, contudo, devemos ter cuidado em firmar nossas vidas em sonhos, porque muitas vezes são simples sonhos. Se realmente for de Deus falando, Ele vai te confirmar. Aí sim você toma as decisões certas.
Amém? A quarta forma de Deus falar conosco é através de profetas. E boa parte da Bíblia relatam essas verdades, como está em Atos capítulo 11, 27 e 28. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então Deus usa os profetas até hoje, mas assim como o sonho, as pessoas não podem depender suas vidas através de uma profecia que receberam. Muitas pessoas já tiveram as vidas arruinadas por ouvirem: eis que te digo, o Senhor mandou dizer isso, o Senhor mandou dizer aquilo. Não estou falando que não é verdade, mas sim para tomarem muito cuidado se uma profecia vem de Deus ou não. Orando, confiando, esperando, pois se for de Deus, com certeza vai se cumprir, pois nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A quinta forma de Deus falar conosco também é através da Bíblia. Eu creio que seja a principal forma e meio. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Neste texto, Pedro disse que ouviu a voz audível de Deus no monte. Aprendemos então que nada que ouvimos pode ir contra o que diz a palavra de Deus, pois ela é a base de todas as outras maneiras de Deus falar com a gente. Preste muita atenção se o que você ouviu, se o que veio ao seu pensamento, contraria a Bíblia. Lembrando, pois, que nem sempre o que Deus lhe falar vai ter um versículo ou uma passagem bíblica, mas nada pode estar contra o que prega a palavra de Deus. Vou dar um rápido exemplo. Alguém diz para você: Deus falou comigo que você vai casar com tal pessoa, mas essa tal pessoa é casada. Você estaria indo contra o que diz a palavra, porque é adultério, e o adultério é pecado. Como pode ser Deus falando então? Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e os sonhos e planos de Deus são maiores que os nossos, como diz em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A sexta forma de Deus nos falar também é através de pregações, como dizem Atos, capítulo 2, versículo 36 e 37. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compugnou-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Através dessa de Pedro que Deus usou, a mensagem sobre Jesus começou a comover a todos, trazendo a eles profundo arrependimento, onde eles perguntaram a Pedro o que fariam a respeito. E Pedro disse, à luz da palavra de Deus: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. A Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra, a pregação da palavra de Cristo. A sétima maneira de Deus falar conosco é através de um evento sobrenatural. Preste atenção que relata em Atos, capítulo 7, versículo 30 ao 32. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Essa passagem foi quando Jesus falou com Moisés através da sarça ardente. Então devemos observar se está acontecendo um mover de Deus na nossa igreja, no nosso quarto, onde quer que seja. Preste bastante atenção.
pois Deus pode estar querendo falar com você. A oitava forma de Deus falar conosco é através dos anjos, como diz em Atos capítulo 5, versículo 19 e 20. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Um anjo de Deus abriu as portas do cárcere da prisão e os levou para fora e falou com eles. Não é algo comum o aparecimento de um anjo, nem é todos os dias. Na Bíblia relata um espaço de 10 anos de um aparecimento do outro. Mas Deus pode sim usar os seus anjos para falar conosco. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Deus usou uma jumenta com voz humana para falar com Balaão, que estava cego espiritualmente e desobedecendo a Deus. Isso nos mostra que Deus usa o que Ele quiser para falar com a gente, a forma que Ele quiser. Pode usar pessoas que nem servem a Deus, livros, músicas, situações, pois Ele quer falar com você o tempo todo. Então, para você que fala que Deus não fala com você, talvez Deus já falou de várias maneiras e formas, mas você não percebeu. Mas enfim, como reconhecer que é de Deus e que é Deus que falou comigo? Primeiro, Ele quer que você esteja confiante, pois Ele conhece o seu coração, que você tenha certeza que é dele, pois Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Ele sempre vai confirmar o que for para você, de várias maneiras, para você não ter dúvida. Nem sempre revelando tudo, mas quer que confiamos nele dia após dia, para ele ir passando mais instruções. Amém? Espero que tenham gostado desse vídeo e que possa ter aprendido um pouco mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é mais um vídeo do canal Nem Só de Pão. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Obrigado, a paz.